Olá, eu sou o PA. Eu sou o PO e você está no Papo. Maravilha! Temos um convidado especial hoje, um convidado... até eu conheço ele bastante, desde pequeno me lembro dele, muito feliz de estar aqui. Apresenta um pouco mais nosso convidado aí, pai. Como diz o David Letterman, né? O convidado de hoje dispensa apresentações. Azaf Borba. Azaf Borba, músico, cantor, evangelista, missionário, mas acima de tudo um cristão, um discípulo e um discipulador, um grande amigo e desde 79, hein, Azaf? Eu vou denunciar a nossa idade aqui. Desde 1979, no Geração 79, que eu fiquei impactado de ver aquele Grupo do Sul. Geração 79, para quem não sabe, acho que a maioria aqui não deve saber, foi um evento feito aqui em São Paulo, lá no AMB, que é o maior lugar de exposição de São Paulo, pela MPC. Pela MPC, e tinha como convidado de honra lá o Key Speak Note, lá era o Billy Graham. E aí então nós pensou, cara? Acampamos ali, né, uns dias, né? Acampamos, literalmente, cara. Dormimos no chão do AMB. E aí vem um grupinho de música ali, fala, agora o pessoal do Sul. E aí vem um grupo de música, eu fiquei, quem é essa turma? Começou a cantar, a vinda do Senhor está próxima, está próxima. O reino de Deus está próximo, aí. Está próximo. O reino de Deus. Aí, ó, ele já vai pegar. Aê, pegou! Boa! O reino de Deus está próximo, está próximo. Isso mesmo. O reino de Deus está próximo, está próximo. Arrependei-vos e buscai a Deus de coração, pois o reino de Deus está próximo, está próximo. Olha, e aí? Quero garantir que essa música aí, Azaf, o pessoal não ouve há muito tempo, hein? Agora quem tá nesse papo aqui já teve um especial, um bônus especial, hein? Bônus 1979, cara. Meu Deus do céu. Esse convidado especial que ele trouxe aí, o violão, é fantástico. Eu espero que ele permaneça até o final da conversa. Maravilha. E aí foi assim que vocês se conheceram, então, em 79. No final foi lá, quem é a Carmélia, quem é o Azaf, quem é o Dom e Azaf, né? Aí talvez você possa contar aqui, né? Eu vou correr aqui com o Paulo André. Ele sempre faz essa pergunta, como é que nós chegamos aqui, né? Então contei a minha parte da história, né? Em 79 começou isso, em 80 começamos aqui a igreja em São Paulo, você aí em Porto Alegre, e daí é história de relacionamento. Se eu for contar quantas vezes você já esteve aqui, nós tivemos aí, não dá nem pra contar, né? E quantas vezes nós nos encontramos por aí afora, hein? Eu tava lembrando disso hoje de manhã. Chile, lembra? Uau! No Chile. No Chile. Lembra no Chile? Nós lá. Curtindo aquela... Você sabe uma coisa? Eu não sei se você vai lembrar, eu já contei isso aqui, né? Nós fomos no Chile e... Contou. E nas vésperas da eliminatória da Copa do Mundo de 90. Uma das vezes, né? Isso. Foi a vez que eu fiquei com você lá, eu participei da equipe de música lá em Concepción. Então, você estava dirigindo e eu estava lá tocando também, cantando. E aí me pararam na zona peatonal lá, né? No calçadão. Me viram que era brasileiro, perguntaram, um brasileiro aqui, veio ver o jogo, né? E eu não tinha ido ver o jogo, tinha ido no encontro missionário. Aí na plataforma à noite, o Cristiano até falou, temos aqui o brasileiro que foi entrevistado pela rádio. Aquilo lá marcou aqui a minha lembrança daquele encontro no Chile. O que eu lembro, né, foi o Ramon Garcia. Ramon Yalali. Ele não cantava, ele não sabia cantar, mas era o líder de louvor. Ele só entrava, dava glória a Deus, falava palavras de adoração, mas não cantava, cara. Quem cantava era a Álida, esposa dele, mas ele não cantava. Impressionante aquilo, e era o líder total do louvor lá, me impressionou aquilo. E o tanto que a gente aprendeu a gostar de aspargos. Olha só. Aspargos ao longo do Chile. Olha, você e a Leni marcaram. Peculiaridade
E eu lembro, logo depois disso, eu fui almoçar na tua casa e a tua esposa fez uma salada de aspargos para mim. Única vez que eu almocei na tua casa, Paulo. Uau, uau, uau. Precisamos resolver esse problema aí. Mas esse aspargos marcou, porque o aspargo chileno parecia uma árvore, né? Um negócio Uma assim. manteiga. É um negócio impressionante de grande, doce e macio, né? A Leni adora aspargos também. E a Lali e o Ramon eram tremendos hospedeiros, né? Aquilo impressionava. É verdade. Uma coisa impressionante. A gente ficou na casa deles, juntos. Quando ele descobriu que a gente gostava de aspargos, todo dia tinha aspargo na mesa. Tinha muito aspargos. Glória a Deus por esses tempos aqui, viu? Foi muito bom ter passado esses anos com você e ver que as coisas evoluíram, né? Agora, para quem tá chegando sim. aqui no comecinho, conta você a história aí, como é que você evoluiu, né? Começou a ser cristão, músico, e a live e assim por diante. Começou lá desde os tempos dos macacos, né? A evolução. O Darwin dizia que começou lá do tempo do macaco. Mas eu descobri que tem gente que crê até anterior a essa evolução. Um dia eu estava num avião conversando com uma menina budista das Filipinas. E eu falando sobre Jesus e ela falando sobre Buda, sobre as doutrinas, né? E de repente veio um mosquito na nossa frente e eu peguei e matei o mosquito assim. E ela disse: Don't do that! Don't do It's evolving! Está evoluindo! Não mate o mosquito, ele está evoluindo. Eu disse: Não, esse aqui não está mais, esse aqui já era. Um a menos na Mas cadeia. falando sobre evolução. Sobre evolução, né? Eu creio que a palavra de Deus fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando sempre mais e mais até ser dia perfeito. E eu acredito que esse é o trilho normal de um servo de Deus que anda nos caminhos do Senhor. E para mim, os caminhos do Senhor eles são bem pautados em 5 alianças, que eu terminei até o meu novo livro, chama-se Alianças, quando a fé se torna compromisso. E eu pauto ali 5 alianças que a gente deve guardar. A primeira é a aliança com Deus, uma aliança de comunhão com Deus. Todo homem e mulher de Deus, todo cristão deve guardar essa aliança de comunhão, de lugar secreto, né? E isso eu preservei no decorrer da minha vida, através das minhas canções, dos meus cânticos, de tudo que eu faço para Deus. Isso foi bem protegido, essa aliança. A segunda aliança é uma aliança com a igreja. Eu fui um cara da igreja, não só da igreja local, onde eu participo em Porto Alegre há 45 anos, da mesma comunidade, com os mesmos pastores, todos meus amigos, meus irmãos de aliança, né? Então, essa aliança com a igreja, de nunca romper este vínculo de amor com o corpo de Cristo, e vivi uma vida servindo a igreja independente de placa, de nome, de contexto. Eu sirvo entregando a minha vida, meus cânticos, os dons que Deus tem me dado como um instrumento de serviço e de constante edificação para a igreja. A terceira aliança foi a aliança que eu firmei com os meus líderes, meus pastores, aqueles que me pastorearam no decorrer da vida, a quem eu ouço a voz, que tiveram influência, ingerência na minha vida, e essa aliança foi muito, muito preservada também, e foi um instrumento de prosperidade para mim e para a Rosana, né? Conservar esse vínculo de amor constante com os nossos pastores. E a quarta aliança é a aliança que temos com a família, aliança de casamento, aliança de paternidade, aliança também com os nossos pais, de cuidado com os pais e avós que são velhos e que nós hoje cuidamos com tanto amor, com tanto zelo, por causa dessa aliança familiar. E a quinta aliança é uma aliança com o chamado, a aliança que nos leva a compreender, quando Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, essa aliança com o chamado que nos faz guardar a vida, proteger o rastro, né? Eu sempre guardei demais o que ficou para trás, não tanto nesse afã de evoluir, de crescer, as pessoas se descuidam dos rastros que vão deixando.
E Deus me ensinou, através dos meus pais espirituais, a cuidar muito bem dos rastros da minha vida, não deixar nada para trás que pudesse macular o testemunho e a caminhada. E fiz questão de me tornar simples diante de Deus e diante dos irmãos, porque assim foi fácil de outros me seguir. Eu vi que Uma você... pessoa que caminha nessas alianças é fácil de ser seguido. Então, essas 5 alianças para mim, é a evolução, Paulo. Eu vi que você botou uma série sobre essas 5 alianças no YouTube também, né? Você fala um vídeo sobre cada aliança. Eu pus rapidinho, só para dar um gostinho, né? Mas vai ser o meu próximo livro. Já está pronto o livro, já tem capa, tudo. Já está na fase final de edição, que será o meu 4º livro. Eu acho que eu tô com o seu 3º livro aqui. Tu estás com o meu 3º, mas eu tenho 2 anteriores a esse. E estou lançando meu 4º livro e já tô com o 5º pronto também. Oh. O cara é uma máquina de escrever. Uau, mas olha só, eu estava curioso na sua 5ª aliança, porque falar de Deus, né, da igreja, da liderança, da família, e agora veio o que depois disso, né? Então, aliança com a sua vocação, aliança com o seu propósito. Vocação, isso mesmo. Que tremendo, hein? Como Jó fala, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Em Jó 31, versículo 1, ele faz uma aliança com seus próprios olhos para não pecar contra Deus. É esse tipo de aliança que a gente tem que ter com o nosso chamado, com a nossa vocação diante de Deus, de que temos uma coisa grande e séria que Deus nos deu para fazer nesse mundo, e nós temos que ter uma aliança de completar, como Paulo em 2 Timóteo 4:6 fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Uma coisa que se completou no ciclo da vida, que ele tinha plena consciência de que fez corretamente. E eu acho que isso deve ser o objetivo de cada um de nós, que ainda somos todos jovens, né, Paulo? Lenha para queimar. Eu concordo. Ainda temos graxa para queimar, glória ao Senhor Jesus. Temos muita graxa para queimar, mas eu quero chegar no fim da vida dizendo que eu combati o bom combate. Mas o que eu gostei mais disso aí, sabe, foi, olha, já valeu, essa live para mim já valeu só nesse ponto que o Azaf colocou aqui, porque você vê que essas alianças, elas vão andando no tempo, né? Você não tem uma aliança com sua vocação no começo, você nem conhece a sua vocação, mas você tem uma aliança com Deus, né? Não, elas vão crescendo, elas são crescentes, elas têm a ver com a maturidade. Assim, quando a gente chega na nossa idade, que a gente vai ter uma noção correta de quão grande, de quão preciosa, quão importante é a nossa vocação diante de Deus. E o quão lindo foi para Deus nos formar para fazer o que nós estamos fazendo. Assim, eu tenho a plena consciência de que eu fui feito por Deus para realizar o que eu tenho realizado diante de Deus. Tremendo. Né? São centenas de músicas, centenas de discos, né? Depois os escritos e os congressos, e o quanto eu tenho falado pelo mundo afora, os discos no Oriente Médio, os trabalhos, livros impressos no Oriente Médio. Meu primeiro livro foi traduzido para o árabe, e eu tenho a grande alegria, né, de ter participado. Aqui está o meu livro em árabe, ó. Olha aí! O que está escrito em árabe aí? Adoração, quando a fé se torna amor. Azaf Borba aqui embaixo. Olha só! Quem quiser pode comprar esse livro em português também, né? Ele tem em português, tem em espanhol e tem 2 versões em inglês. Na Amazon ele é assim, ó. Ah, na Amazon. Eu ia perguntar onde que o povo encontra ele. Na Amazon, então? Que nem o que eu estou Amazon, aqui. Ele é em inglês, mas tem a versão em português também, que a capa é parecida com essa aqui. Então, eu tive a bênção, a honra, né, de ter esse trabalho muito bem referendado pelo nosso querido Shed. Antes de morrer, foi um dos últimos livros que ele prefaciou.
Que tremendo, hein? Ele prefaciou meu livro, Pastor Russell Shedd. Russell Shedd. Outra vida de E coerência. o meu segundo livro chama-se De um Pai para os Seus Filhos. Conselhos primordiais para uma vida bem-sucedida. Aqui está o Adoração em português. Sim. Aham. Um pai para os seus filhos aí. Eu e você temos algo em comum, porque você falou que citou o versículo que a nossa luz vai brilhando como a luz da aurora, né? A Aurora que é contemporaníssima do Paulo André, tem acho que dias de diferença aí de idade, né? É verdade, cara, isso mesmo. Eu tava lembrando hoje. Juntos, isso eu tava mesmo. lembrando hoje de uma cena. Deu e da Aurora no bagageiro de um carro, saindo de um evento, e a gente tava indo pra algum lugar comer. Não sei se tava o Pedro Ortega dentro desse bagageiro também, o Matheus, era aquelas SUV. E tava nós três dentro do bagageiro, você, a sua mulher, meu pai e minha mãe, eu acho, a gente fazendo uma algazarra lá no fundo. Eu tava lembrando disso hoje. Antes aqui. Cara, que legal, cara. Que bom. A Aurora já tem 30 anos, então, e você também, né? Já que você entregou assim, essa cara de idoso. Pois é. Eu tô velhinho também. Quando eu almocei a única vez na casa dos seus pais, a sua mãe estava grávida de você. Nossa, isso faz muito Foi logo tempo. depois do Chile. Foi logo depois do Chile, Como eu falei, foi a eliminatória da Copa do Mundo, isso era anos 90, né? E foi Então a minha memória não me traiu. Não traiu mesmo. Aí. Ela estava grávida, eu lembro nitidamente. Ô pai, você precisa Quando eu convidar fui o na Azaf casa pra de comer vocês. de novo na nossa casa, então. Porque ele nem foi na casa, ele foi no cara. apartamento. Ainda era o apartamento. Não, já era uma casona. Opa, então não. Então você foi mais de Não. uma vez. O apartamento, a casa foi em 97. 97. 97? É. Eu tô achando estranho, foi só uma vez ele foi, hein? Será que é possível isso? Eu só fui uma vez. É. Talvez eu tenha ido outra vez para comunhão. Você alguma dormiu coisa assim. uma vez em casa, assim, também, não foi? Acho que eu... Daí o disco rígido já começa a falhar, viu? Tem que confiar na nuvem aqui. Eu tenho que confiar na nuvem, cara. Pois é, essa evolução, né? Eu vejo da onde Deus me tirou, de um jovem drogado, desacreditado de si mesmo, sem planos, sem sonhos, sem nenhuma realização de vida, com tudo que eu tinha planejado e meu pai planejado para minha vida foi destruído em poucos anos da minha adolescência, quando eu chutei a carreira militar para trás e larguei o colégio militar, que meu pai teve tanto trabalho para me colocar. E depois eu fui para o mundo, né? Fui para as drogas, para a rua, passei a adolescência na rua, sem estudar, sem trabalhar. Daí, com 16 anos, eu me converti, Deus tocou na minha vida, através do pastor Erasmo Ungaretti e de alguns irmãos preciosos que estavam lá comigo. E daí, ali o Senhor mudou a minha vida completamente. Eu me tornei uma nova criatura. O pastor Erasmo me pegou pelo braço e disse, vamos estudar. Me levou de volta para a escola para fazer o primeiro grau. Terminei o primeiro grau, entrei no segundo grau. E daí, quando eu entrei no segundo grau, apareceu o Donald. O Dom e o Azaf. Famoso Dom e Azaf. Dom e Azaf. Daí o Dom conseguiu uma porta lá num estúdio nos Estados Unidos, em Michigan, em Bay City, Michigan, e me levou para os Estados Unidos para gravar o nosso primeiro disco. E ali começou essa história linda de produção musical, de gravação, de compor músicas, de tocar isso para frente, que nunca parou. E com o Donald eu gravei 3 discos, depois gravei mais 47 dentro do Ministério Life, pessoalmente. Uau! Então eu tenho no meu catálogo 47 discos do Ministério pessoalmente e mais uns 30 em parceria com outros ministérios. Eu vou querer puxar um gancho aqui, então.
Porque essa Vai, história aí que você contou é a história de abertura aqui do livro que você mandou pra gente. Aqui, você tá vendo o livro ou você tá olhando pela câmera do... Você tá vendo? Não viu? Não, estou vendo seu pai. Então calma aí, deixa eu posicionar aí, pá. Mas só pra falar, a história que você contou de ser um jovem que tava... Você contou... Ah, aqui, ó, deixa eu mostrar. Eu saí do enquadramento aqui, ó, mas aqui tá o livro pra você, Azaf. Vou botar aqui na mesa de frente pra câmera. Mas... Ah, que maravilha. Ô, Lércio, se você Ficou conseguir... bonitão esse livro, ó. Ficou bem bonito. Se você conseguir colocar o computador do Bonito, meu pai hein? ali, Thomas porque a Nelson, gente meu também- amigo. Thomas Nelson é qualidade. É o segundo livro produzido pela Thomas Nelson que a gente trouxe aqui. O primeiro foi do Matheus Ortega, Economia do Reino. Economia do Ah, Reino. o Mateuzinho. Aham. Eu sou padrinho daquele livro lá, sabia? Do Economia do Reino é nosso segundo episódio. É. Calma aí, pá. Deixa eu fazer. Deixa eu ajudar aqui. Tem 2 monitores aqui, o Azaf tá vendo um, não tá vendo o outro, né? Exato. Agora eu tô vendo com os dois aí. Exato. Eu pensei que você tava vendo como nós... Como diz a Bíblia, vendo como somos vistos, né? Então, conhecendo como somos conhecidos. Agora sim. Então, e aí o que eu queria trazer de gancho é que a primeira história desse livro é justamente o que você acabou de falar, né? Esse livro aqui... Exatamente. Eu vou dar um spoiler, o livro aqui é sobre as histórias por trás das músicas que você contou, né? Que você já compôs. E eu acho que eu li aqui que você já compôs mais de 700, é isso? Mais de 700 cânticos. É por isso que o HD não lembra Catalogados. do primeiro almoço, pra lembrar de 700 músicas. Cara, e sabe que eu consigo cantar quase todas elas quando eu lembro, né? Com raríssimas exceções eu preciso da letra. E eu lembro da melodia, lembro... A julgar pelo O Reino do Senhor está próximo, saiu na hora aí, né? E essa saiu na hora. Essa é uma das Dom de Azaf. primeiras, hein? Muito longe essa aí, cara. É do primeiro disco, não é? Esse com o Dom aí, que ele tocava Não, no esse é teclado. o segundo disco, É o segundo? que é junto com aquela banda, Conjunto Godfridson. Tudo isso aí tá no Spotify, você pode procurar Ministério Life. Ah, tá por Ministério através- Life, então. Isso. Ou o seu nome também acha? No meu nome tu acha um pouco, tu acha uns 20, Uhum. e tu acha mais uns 20 ou 20 e poucos, não estão todos que eu gravei. Tu acha Dom e Azaf, tu acha Azaf Borba, tu acha Ministério Life e tu acha Ministério Life Kids, Olha. que são 3 discos de crianças. Que Boa, a gente nosso fez, editor eu vai quis pôr deixar. aqui. Dica pra você que tá nos pode ouvindo colocar. aqui, ó. Bota a sua playlist do Spotify aí, do Azaf, e ó, passa o dia aí, porque essa música É acompanhando o muita seu música. dia, olha, tremendo, Glória a tremendo. Deus. Eu sou um ouvinte. Eu também, Que eu bom. tava vendo as entrevistas dele, ouvindo as coisas dele. Tem bastante coisa sua no YouTube também, hein, Azaf? Tem. Bastante Vai ter coisa mais sua. ainda que a gente tá, Muito legal. tá investindo nesse caminho do YouTube aí. Não, O- maravilhoso. Eu vi vários vídeos. Aliás, os 5 vídeos das 5 alianças lá. Você não quer voltar nesse assunto, pai? Que você gostou da última aliança? Eu acabei te interrompendo, Paulo. Não, mas é que tem tanta coisa aqui. Eu só queria lembrar assim que o Azaf tem a coerência. Essa última aliança com a vocação, ela exige decisões de coerência. Porque se você tem uma vocação, Rapaz. tem coisas que você não vai fazer mais. E aí aparecem Isso, oportunidades, não tal, aí pode você mesmo. fala, não tem a ver com a minha Não vocação. pode. E o Azaf vive Não pode. isso, vive isso. Então é muito, Glória a muito Deus. legal. Muito legal de ver essa aliança que nós temos com a nossa história com Deus, né? Isso mesmo. Glória a Deus. Que nos dá muitos benefícios, mas nos priva. Priva até de direitos básicos, né? Eu não tenho mais o direito de ficar gritando em qualquer lugar, brigando em aeroporto, viu? Não, já perdi essa Já crucificou. já crucifiquei totalmente os meus direitos. Tudo tem que ser piano, tudo tem que ser baixinho, tudo tem que ser sem estresse, sem briga, sem discussão. Glória a Deus. No trânsito, em qualquer lugar, por causa do chamado da vocação de quem eu sou. Tremendo isso. Porque realmente tem uma certa hora que não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Então tem que deixar Jesus viver dentro de você. Com quantos anos você descobriu? Você falou da aliança com a vocação. Eu vi a primeira história aqui, imagino que tem muitas histórias maravilhosas por cada uma por tem trás de mesmo. cada uma. Mas quando que você descobriu Esse a vocação, Azaf? Quando você falou, tá, é isso que eu tô fazendo mesmo, que você falou que é a última aliança.
Então, quando é que veio isso para você? Esse chamado, ele veio... Os meus pastores, eles foram, assim, primordiais nesse processo, porque eles identificaram que eu tinha alguma coisa muito especial de Deus através da música, de cantar, de ministrar, que sempre alguma coisa acontecia de forma muito preciosa. Quando eu ia junto nas primeiras viagens lá em 75, 76, quando comecei a viajar com os meus pastores, eles viram que tinha algo muito precioso. Depois do primeiro disco, daí começaram a vir convites de outras congregações, não era mais a agenda deles, daí era a minha agenda. E eu sempre submeti toda essa agenda a eles, eu levava para os pastores todos os convites, eles viam, isso aqui, festival de música não é o que Deus te chamou. Isso aqui é evento bilhetado, também não é o que Deus te chamou. Deus te chamou para servir a igreja. E eles foram colocando parâmetros bem definidos na maneira de eu gerir o ministério. E isso foi dando essa estrutura. E eu fui auxiliado por gente que foi vendo a graça de Deus e acrescentando também na minha vida, como Jorge Mitian, Cristian Romo, homens que a gente respeita, e vários pastores pelo Brasil afora, o Bezerra, aí de São Paulo. Na época, o próprio pastor Olavo, né, ele tinha um grande apreço por mim. E os demais líderes da igreja brasileira, César, Augusto, Robson Rodovalho, eu fui me fazendo amigo de uma gama muito grande de pessoas que viam a graça de Deus na minha vida e ministério. O próprio Caio Fábio, depois, o ministério da Adonep, pastor Custódio Rangel. Isso. E esses encontros, eu era sempre convidado por anos, décadas, por congressos, que eu fui 25 anos ininterruptamente. Eu fui em 2 congressos, um em Brasília e outro no Rio de Janeiro, 25 anos ininterruptos que esses congressos aconteceram. Um congresso chamado Louvor Profético e outro chamado Conjuban, de Brasília. Então, através desses congressos, eu fui sendo muito conhecido, fui tendo uma visibilidade grande. E esse ministério foi caminhando, não em cima da visibilidade, mas em cima do respaldo que eu tinha dos líderes, dos pastores, e isso foi crescendo. E sempre respaldado pelos meus 2 pastores aqui em Porto Alegre, Erasmo e Moisés. Teve uma época que Moisés disse, bem, está na hora de tu se tornar um dos presbíteros, líderes da igreja aqui em Porto Alegre. E começou a me preparar, alguns meses de preparo. Daí chegou poucas semanas antes da ordenação, eu ia ser um dos líderes, que aqui nós temos um presbitério plural. Todas as pessoas têm igual poder, todos os que entram nesse presbitério, que hoje são 7 pessoas, já teve 9, mas daí o Erasmo e o Moisés saíram do presbitério e ficaram como pais da igreja. Então tem outros 7 irmãos que governam a igreja aqui, e de forma igual. Eu ia ser um desses irmãos. Poucas semanas antes, o Moisés me chamou no escritório e disse, olha, Azaf, eu estava orando hoje e Deus me disse para não te ordenar para o presbitério, porque o que Deus tem para ti é pelo mundo afora. Você é um dom de Deus que a gente doa para o mundo, e isso deve continuar na sua vida, isso não deve parar. Então isso foi assim muito decisivo, essa não ordenação, mas essa confirmação de que o que Deus tinha me dado era para servir a igreja no mundo. Então, tudo isso foi primordial nesse chamado. E depois, alguns passos que eu dei, já bem tarde na vida, eu entrei numa faculdade presencial, fiz o curso de jornalismo. Através desse curso de jornalismo, que eu fiz muito bem feito, eu me credenciei como jornalista no Brasil, depois como jornalista internacional, e passei a ter essa função. Depois me credenciei na ONU, trabalhei nos campos de refugiados com uma equipe da ONU, servindo, trouxe refugiados do Oriente Médio para o Brasil, fui um instrumento de Deus para isso, e então tudo isso foi a ampliação desse chamado, né, de uma coisa assim grande pelo mundo afora, e que me fez servir ao Senhor com intensidade e integridade de coração. E você poder entrar em lugares proibidos porque era jornalista, né? Porque como músico Agora cristão, eu sou jornalista.
né? Já vai Eu tenho uma com credencial a bem credencial bonita, internacional, vermelhona assim, que mostra aquilo ali, Você entra em ou qualquer lugar, perde a então. cabeça, ou deixa eu entrar. Eu tinha uma pergunta sobre essa área de jornalismo aí, que eu tinha uma Manda. curiosidade. Eu não sabia que você tinha formação de jornalismo, eu descobri vendo as suas muitas entrevistas, aliás, várias delas maravilhosas. E aí eu queria saber de você. É uma coisa que eu penso, eu não sei se é uma falta de conhecimento minha ou se é realmente uma realidade, mas eu sinto falta de um jornalismo com a cosmovisão cristã, que Ó, elucide os realmente, fatos de um ponto que não seja tão progressista. realmente isso é uma ausência, tá? E eu me reuni recentemente com outro jornalista formado, pastor Sóstenes Mendes, de Belo Horizonte, meu discípulo, É, e ele se formou em jornalismo também, é bem discípulo mesmo, né? Fez o curso, né? 4 anos ali, é indo na músico e é faculdade, jornalista. músico e jornalista também, é discípulo mesmo. Então, nós queremos fazer uma frente, né? De um jornalismo mais com essa visão cristã, olhando mais para os fatos debaixo da luz da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Isso está muito difícil. Não Qualquer existe. coisa, o meu Facebook já está a prêmio, já vai ser cortado a cabeça, assim, por causa de um posicionamento com respeito à ideologia de gênero que eles julgaram não Incorreto. ser Hum. de acordo com os estándares da comunidade Facebook, O né? Então, Facebook é um qualquer dos que coisa que não mais. seja Não, eu ia falar que o Facebook é um dos que mais persegue outras ideias, outras ideologias. Ele impressionante, derruba cara. bastante conta. Já mandou, já tô com a promessa aqui, só esperando a hora, né? Tô entrando até com uma petição judicial contra eles para ver se salva a minha página, que tem mais de 300 mil pessoas. Você é de, Então, de um grupo bem grande de pessoas que eu escuto que fala isso, porque muita gente. O Facebook ele derruba contas através de quando denunciam você, né? E eu acho é que existe verdade. algum movimento organizado para denunciar Sem pessoas que dúvida pensam de alguma, maneira diferente. sem dúvida alguma, assim, nós estamos perdendo uma das coisas mais básicas que uma sociedade tem, orquestrado por essas mídias Uhum. sociais, né, que elas são influentes, têm relevância, e elas estão atentando contra a liberdade de expressão, Total, primeira verdadeiramente, emenda. a liberdade de expressão das pessoas, de você ter algum outro ponto discordante, mas que está de acordo com, como você falou, dessa cosmovisão cristã que nós temos, né? Que não compactua com uma grande parte do politicamente correto. Uhum. Então, tem vozes que se levantam com mais radicalidade, como o Silas Malafaia, né? Que é um cara radicalmente contrário. Eu acho até que cortaram ele, porque eu estou há mais de uma semana sem receber nada dele. Eu acho que já bloquearam o Ó, Silas. olha Então, só. nós estamos vivendo algo que compromete. Inclusive, se tu quiser tirar essa parte que eu falei sobre esse assunto do podcast, para não comprometer o podcast, pode tirar, viu? Não, Lá Não vai se o preocupe, YouTube. que eu não vou ficar chateado. o YouTube, ele é menos incisivo nesse quesito, assim. E um dos pontos do canal aqui do Bíblia JFA Connect é justamente expressar ideias e conversar livremente das coisas, assim. Então, eu acho interessante trazer um pouco desse background de que existe um viés muito claro na maneira como os fatos são apresentados, né? A perspectiva dos fatos, ela sempre vem do mesmo ponto de vista, parece. Exatamente. Gerado pela mesma, pelo mesmo Matriz. espectro, É. Uhum. né? A luz sai sempre do mesmo lado, da mesma maneira, e se alguém quiser ter uma outra luz sobre esse assunto, não está conseguindo em área nenhuma, né? É ideologicamente e socialmente e, e Isso para não falar do nosso cristianismo, né? O espiritualmente, né? cristianismo está sendo marginalizado na sociedade moderna.
quarta-feira passada eu estive com o cardeal Orani Tempesta, no Rio de Janeiro, numa reunião em que foi assinado conjuntamente com um grupo grande de pastores um documento, que eu tenho até aqui comigo, um documento, uma declaração conjunta ecumênica pela liberdade religiosa no Brasil. Agora a Igreja Católica está aqui o documento, está ali, ó, assinado na Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, em que a Igreja Católica acendeu a luzinha de que a liberdade religiosa também deles está sendo prejudicada, viu? E a afirmação que foi feita, o direito fundamental de liberdade religiosa está sendo tolhida no nosso país, assim, dia após dia, assim, pelas bordinhas. É no mundo ocidental, não é nem só no nosso país. É no mundo ocidental como um todo, eu sinto. Eu acompanho muito os Estados Unidos. Como um todo, né? Então, o politicamente correto, ele... Não, eu só ia comentar que o politicamente correto, ele primeiro tirou a liberdade de expressão, como você comentou, que agora você não pode nem mais divergir, e aí ele começou a tirar outras liberdades, e ele tá, na minha opinião, ele tá caminhando nesse sentido de tolher a liberdade religiosa. Então, esse é o primeiro documento que a Igreja Católica, que parece que está acordando, que aquilo que parece politicamente contra um governo, que fala de Deus, de família, não, mas isso é uma coisa muito maior para ir contra a propagação da fé por esse mundo afora. Aliás, Razaf, isso é importante aqui. Não é uma questão política, é uma questão cristã. Então, nós não estamos falando aqui de esquerda-direita, nós estamos falando de direito de ser cristão, da cosmovisão cristã, que é a base da nossa sociedade. Nós somos uma sociedade judaico-cristã. Nós moramos no Brasil, nós não somos asiáticos, nós não somos islamitas, nós não somos europeus. Então, a nossa história, a nossa realidade é cristã. E vou até dar uma dica para você que está me ouvindo aqui. Se você quer entender como outras pessoas pensam, hoje existe que eu considero o veículo de imprensa mais plural, é a Gazeta do Povo. Gazeta do Povo é um grupo de mídia de Curitiba, do Paraná, é o quarto maior. É Globo, Folha, Estadão, depois vem Gazeta do Povo, em número de leitores no Brasil, e ele é totalmente cristão na essência lá. Então, é a pluralidade. Se você quer ouvir uma coisa diferente, você quer ouvir um colunista falar alguma coisa diferente, assine a Gazeta do Povo. Propaganda grátis para eles aqui. Patrocina nós, Gazeta. Eu assino. Não, eu já assino, já está aqui no meu celular há bastante tempo. Então, eu concordo, Paulinho, vou chamar. Paulinho. Tem dois Paulo com 1,90 m na mesa. Qual que é o Paulinho? O Paulinho. Eu sou o Paulinho, porque eu sou o skinny da turma aqui. Ele é grande. Eu sou grande pros dois vetores. É o que não tem cabelo branco ainda, que a barbinha... Eu vou ter que cometer essa indiscrição. Acho que você errou aqui, ó. Até o cabelo branco tá chegando lá. Eu já cheguei em vários cabelos brancos. 30 anos. Agora, olha, Paulo André. Pode chamar de Paulo André ou de PA, que é como o pessoal de Paulinho. Sinta-se à vontade. Isso é uma conversa. Ou você também tá valendo. Então, nós precisamos atualizar essa cosmovisão cristã e trazê-la de volta, né? Junto, já que nós estamos... Eu estou com vontade de fazer uma coisa conjunta. Aproveitando essa abertura que estamos tendo com a Igreja Católica, dessa cosmovisão cristã, ela abranger também esse nicho católico que Deus tem nos dado um acesso muito grande. Só para nós tivemos uma noite de oração e a gente conseguiu, com exclusividade, o Cristo Redentor. Foi lá no Cristo Redentor. Nós subimos 40 pastores e alguns padres e fecharam o Cristo Redentor para nós, ligaram tudo, as luzes, ligaram as escadas rolantes, elevadores, e nós fizemos um ato profético de 3 horas no Cristo Redentor, na terça-feira à noite, antes da assinatura desse documento.
Pegou fogo lá, viu, a oração. Símbolo E tem do Brasil, hein? Hã? É o símbolo do Símbolo Brasil, do né? Brasil. Imagina a gente conseguir isso para ter um tempo de oração, né? É E gigantesco. com um requerimento simples, né, que nós fizemos junto à Cúria, que são os proprietários do local, do santuário, e nos foi dada essa liberação, né? Então, assim, eu acredito que existem coisas, claro que a imprensa não sabia disso, nem precisava saber, senão ia cair de pau em cima, né? Com Cristo certeza. Redentor, fechado com exclusividade para um mover profético de oração. Onde já se viu o Cristo fechado para orar? Cristo com cristãos orando embaixo dele. Que Um absurdo é esse? Tudo iluminado, cara. Coisa mais linda. Viu? Então, tem coisas acontecendo, né, que a gente... quando que eu pensaria, né, que eu iria participar de uma coisa assim? Não, vamos fechar o Cristo Redentor para oração. Aquilo lá é um símbolo de idolatria. Nós vamos lá para cima para estarmos juntos orando. E esse ano comemoram 90 anos do Cristo Redentor. Né? Mas nós estivemos lá num tempo de oração, uma coisa inacreditável. Então eu acredito que há um mover, que há uma possibilidade da gente se mover mais como igreja, né? Alcançar outros patamares. Eu creio que nós temos recursos para isso. Claro que a gente depende muito dessa comunicação digital que o mundo hoje está e que, infelizmente, está na mão de... Não está cristãos. se tornando a nova censura de tudo, né? E isso que eu ia Tem uma perguntar. linha... Uma dúvida que eu tinha aqui. Você acha que isso se acontece porque realmente tem uma censura, ou você acha que a gente também, como cristão, não faz um esforço de comunicar? Eu acho que a gente se preocupa, a gente evangeliza, obviamente, mas se comunicar de novo sem ser de uma maneira crentez, mas comunicar de uma maneira natural, de acordo com a nossa perspectiva de vida. Você acha que isso vem acontecendo por causa do establishment, assim, digamos, ou porque a gente se omite em comunicar? Não, eu acho que o se estabeleceu. O estabeleceu com muita força no mundo, né? E através de minorias, eu vou dizer minorias mesmo, Sim, minorias sociais, que querem impor nem cientificamente aquilo que eles vivem, porque não tem base científica para a maioria dos pontos que são mais comportamentais do que científicos. Então, eles querem impor isso sobre a sociedade com muita força, com muita intensidade. E eles tomaram conta desses meios de propagação digital. Todos eles, essas minorias, são muito presentes, extremamente presentes, principalmente ali na área da Califórnia, São Francisco. Eu morei lá 4 anos. Viu? As minorias, elas são muito poderosas. E organizadas. Extremamente organizadas. Então, elas geraram filtros e algoritmos que estão, assim, muito bem colocados dentro das grandes máquinas de comunicação digital, de análise digital de tudo que se fala, de tudo que se escreve, de tudo que se posta, e facilmente eles detectam qualquer ideia contrária, né? Que eles, pelos seus critérios e parâmetros estabelecidos, pré-estabelecidos, então é um establishment nessa área que está tomando conta de toda a comunicação e do mundo digital que nós vivemos hoje. É apocalíptico, né? Isso aí tá na cara que vai para essa direção, né? E eu penso assim, olha, só uma coisa, eu creio que a liberdade, como é colocada, por exemplo, nos Estados Unidos, a liberdade de expressão, a lei de liberdade de imprensa, é fruto direto do cristianismo, né? Porque são os anabatistas americanos que saem da Europa para um país onde eles possam dizer o que eles pensam, ser
o que eles são, sem uma perseguição religiosa. Então a liberdade nasce contra a perseguição religiosa. Agora, essa mesma liberdade hoje permite que qualquer um pense qualquer coisa e vem uma minoria que quer estabelecer contra a maioria os seus valores. Então nós estamos fechando um ciclo. Estamos fechando um ciclo e o mundo digital na tecnologia, algo que seria impensável 20 anos atrás, consegue analisar o que você escreve, o que você pensa, Totalmente. né? Você tem que ficar colocando as palavras com outra digitação para que não tenha esses algoritmos, a palavra da moda aí, que vão nortear o comportamento. Então, isso é uma coisa que veio para ficar e nós temos que entender como cristãos como resistir, né? É contra a cultura. E eu acredito que isso vai ser a ferramenta do anticristo, né? Que vai entrar na compra, na venda, né? No poder comprar, poder adquirir, poder ter empregos. Eu creio que hoje corta o Facebook só. Pronto. Eu não vou ter... de vez em quando, pelo que se fala... Por exemplo, teve uma artista aí que chamou os nordestinos de paraibada, né? Ela está sendo processada. Então, tem coisas que se fala que hoje já não se pode falar. Os humoristas Inclusive, sofreram muito isso. Hã? Os humoristas começaram sofrendo o pesado disso sim. aqui no Brasil e hoje está se tornando, Tudo. para além disso, tudo que vá contra Vai a cancelando. cartilha. A cartilha. Hoje não se pode mais falar do judeu, não se pode falar do gay, não se pode falar do negro. E pode falar mal. Tem algumas pessoas que podem falar mal. Pode falar mal do Bolsonaro, o quanto quiser. E de cristão, pode falar mal também, bastante. Pode falar mal de cristão, pode caçoar com Jesus, mas não pode caçoar com Maomé, viu? Pode caçoar com Jesus, pode pisar em cima de Jesus, arrastar Jesus na rua, mas não pode fazer a mesma coisa com Maomé. O meu problema, Viu? né, nem que Nem com zoem... Exu Caveira, nem com nenhuma entidade de outras religiões, mas contra Jesus pode. Não houve nenhum processo, nenhum, mesmo que todo mundo gritou, nenhum processo contra quem escarneceu de Cristo. Claro que para nós aquilo é só uma imagem, né? Não é o nosso Jesus, mas para tu ver que existe algo diretamente ligado contra o cristianismo. É assimétrico. Então, isso que eu ia falar. O meu problema não é nem caçoarem. Pode caçoar do que quiser zoar, pode zoar à vontade. O meu problema é o duplo padrão. Isso pode, aquilo não pode, mas na não mesma pode linha. zoar à vontade de Maomé, meu amigo. Então, Não aí pode é zoar à erradíssimo. Pode. Se você zoar, além de você ter alguém metralhando a sua casa, o seu negócio, o seu jornalzinho, como foi na França, Você também perde emprego. você vai ser processado. Aliás, Azaf, essa dica aqui, que nós temos muita coisa e pouco tempo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do seu ministério, que hoje é internacional e atingiu o mundo islâmico, né? Então você deu algumas dicas, falou do seu livro aqui, mas conta mais um pouco aí, como é que é essa questão da sua entrada aí com a Jordânia, com os palestinos? Eu entrei através de uma das missões que trabalha lá naquele lugar, que eles não gostam muito que a gente faça publicidade, então eu respeito. Então essa missão me levou para o Oriente Médio, eu comecei a fazer gravações em 1997. Eu comecei os primeiros trabalhos no Oriente Médio. E dali, nunca mais saí dali. Daí eu formei um comitê de trabalho, de confiança, né, de respeito mútuo, e fui aprendendo os critérios para se mover no Oriente Médio. Primeiramente, você tem que respeitar o Islã. Muito, 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 muito. E respeitar o Islã, você não pode evangelizar publicamente ninguém. Você pode até falar do amor de Jesus para alguém que te permita falar isso. Senão, você pode ser denunciado como estar fazendo proselitismo no mundo islâmico. Então, os cristãos têm que andar muito na linha. Viu? Por exemplo, você não pode nem dar uma Bíblia. O máximo que a gente fez foi doar CDs, doar música. Ó, tem música aqui, né? É música que fala sobre Deus, sobre Jesus, mas você ouve se você quiser, né? E algumas pessoas ouviram. Eu soube de gente que ouviu e foi tocada pelo amor de Deus através dos discos que a gente fez. E eu produzi muito videoclipe para televisão cristã, para o Sat7, que é uma grande entidade, né, Tremendo.
um grande Difusão. ministério. E eu produzi música para eles, eu produzi videoclipes para eles, e produzi programas de rádio para Rádio Transmundial, que é forte no Oriente Médio. Então, eu produzi programas para eles. Tive uma transmissão por muito tempo aqui da Life. A gente transmitiu os programas de rádio para o Oriente Médio. E foi algo muito precioso, né? E depois comecei a fazer congresso. Em 2003, eu comecei a fazer encontros de louvor, de adoração, em todos os países lá. Cada ano fazia em um lugar. Síria, Líbano, Turquia, Jordânia, Emirados, Egito, até na Macedônia eu fiz congresso. Né? Então foi um tempo muito, muito, muito precioso. 15 anos de congressos, todos os anos, né? E foi muito precioso esse trabalho, que agora com a pandemia, obviamente, tivemos que cancelar o do ano passado, mas eu já estou planejando, hoje mesmo já conversei com os irmãos lá sobre uma futura visita para planejar alguma coisa na continuidade do nosso trabalho e ministério no Oriente Médio. Excelente, excelente. É Ô isso pai, aí. só para voltar uma pergunta dele aí, que é uma coisa que ele comentou. Você não pode dar Bíblia, então, em alguns países islâmicos, ou em todos, não entendi se é todos, Não. mas... E a Bíblia Só pra digital? crente. E a Bíblia digital? Você pode recomendar um aplicativo Essa de aí Bíblia é a digital? própria pessoa. Não, eu creio que o mundo digital, ele trouxe muita coisa que as pessoas não podiam ter, agora elas podem ter secretamente no seu celular. Isso sim. Quem quiser uma Bíblia em árabe é só baixar. Entendi. E assim como quem quiser um Alcorão também é só baixar. Tem até em português digital para baixar, viu? Então, os livros, né, a grande maioria dos livros que a gente faz, eles podem ser encontrados digitalmente também. Isso não é um Então- jeito de evangelizar? Sei lá, você entrega um cartão com QR Code pro cara e fala, aqui tá a Bíblia, vai lá e usa. Ah, sem dúvida alguma. Tudo lá tu tem que ter muito cuidado na aproximação com os islâmicos. Porque os islâmicos, eles vão te trair com a maior facilidade. Eles vão te entregar, pode ser seu amigo. Se você cruzar a linha, eles te entregam para a polícia. Já tive caso de pessoas, Por quê? né, que tinham relacionamentos, mas cruzou a linha. Então, você tem que ter muito bem definido que o teu trabalho lá é fortalecer a igreja, e a igreja lá cumpre o seu papel, porque tem a mesma língua, tem a mesma cultura, então é mais fácil eles saberem onde e como cruzar a linha do que para um estrangeiro. Então, o meu grande trabalho lá foi fortalecer, foi dar ferramentas, foi produzir, ensinar a gravar discos, treinar técnicos, e esse trabalho fluiu tremendamente, graças a Deus. Muito interessante isso, né? E olha a coerência do chamado, da vocação do Azaf, porque hoje você encontrar um pastor que diga não vá em festival, não promova o seu ministério financeiramente, Não não venda vai ticket. atrás de dinheiro, isso aí já não tem muito verdade. não. E agora ele está falando, verdade. você está levantando o ministério, não é o Azaf Borba cantando em árabe, é um músico árabe sendo levantado por alguém que tem essa condição aqui. Então a glória vai para Deus e não para um ou para o outro. Então tem toda uma verdade. coerência com isso, né? Desde 97 é um trabalho sem propaganda. Nem na internet eu pude fazer propaganda. Nada. Sem postar foto, sem mostrar serviço. Quem quiser acreditar nesse projeto tem que ouvir a minha voz, como vocês estão ouvindo, e ajudar da forma que podem ajudar. Vamos colocar esse ajudar da forma que pode ajudar aí também, né? Na Os descrição seus do links, vídeo os aí. seus links, os seus maneiras de encontrar, de conhecer esse ministério. Azaf, é muito importante. Eu queria terminar esse negócio aqui e voltar para a música lá, né? E de repente você usa o seu violão aí também. Fazer a pergunta que talvez já tenha feito muito, né? Qual é a música que você mais gosta, né? Quando você pensa, vou cantar uma música minha,
Qual que vem aqui? Eu tenho uma que eu escolhi. De todas que eu compus, eu sempre canto essa porque eu só compus uma. Então, eu não tenho nenhum problema. Agora, você com 700, né? Qual que é a favorita? Qual que é a favorita do Azaf Borba? Eu vou cantar a favorita. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te adorar. Essa, sem dúvida, é a minha música favorita. Mas tem muitas outras que eu gosto. Só pra te adorar. Essa eu conheço. E fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Lai, 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 Olha lai, só. lai, 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 lai. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente Somos livres. Pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Maravilha! Olha, vai bem, o violão dele pega bem no microfone também, olha isso. Deu pra ouvir bem o violão daqui. Legal. Ficou perfeito. Excelente. Olha, já foi um flashback total aqui. E eu quero dizer outra coisa também. Olha, o Azaf falou no comecinho lá do Ramon, lá no Chile, que era um líder de louvor que não sabia cantar. O Azaf é um líder de louvor que não precisa ter um instrumento afinado para tocar. Essa é uma das poucas pessoas que eu conheço. Eu, que nem sou líder de louvor, eu não consigo tocar um violão desafinado. Eu já vi o Azaf segurar um louvor quando acaba a luz, quando não funciona o som, quando quebra a corda do violão. Vai só na voz? Ele vai como tiver e o pessoal adora porque é um espírito de adoração e não uma técnica. Isso Aleluia. é tremendo e quem ouviu agora um pouquinho já entendeu o que eu tô falando. Não, maravilhoso. Tá bom, turma querida? Ô, Azaf, só uma Meu coisinha. povo me espera lá. Deixa, me dá 3 minutos. Eu tenho uma série de perguntas que eu faço pra terminar a entrevista. São 4 perguntas. Manda. Jogo rápido. Então vamos lá. Deixa eu abrir elas aqui pra fazer na ordem certinha. Bom bate-bola aqui do final, então. Uma viagem pra qualquer lugar, pra onde você iria? Amman, na Jordânia. Jordânia, olha que lugar Oh, inusitado. Amman. Olha só. Uma coisa que te motiva. O que te motiva? Minha filha Aurora. Ah, grande filha. Uma coisa que te irrita. Procrastinação. Olha que resposta maravilhosa. Eu preciso aprender a me irritar com isso também. Qual a rede social que você mais gosta de usar e por quê? Eu gosto demais do Instagram. Infelizmente pertence ao Facebook, porque o Instagram você consegue mostrar momentos muito especiais, né? E ver momentos especiais na vida das pessoas através de uma foto bem definida e sem muita burocracia. Então eu gosto muito do Instagram.
Já manda o arroba aí pra todo mundo. Como que é que faz pra te seguir lá? Arroba Azaf com PH Borba. Maravilha. Arroba Azaf Borba. Próxima pergunta. Qual a rede social que você menos gosta? Facebook. Facebook. Os dois são da mesma. Ele é amor por um irmão e ódio pelo outro. 3 hobbies que você curte. Nessa pandemia, eu aprendi a curtir 2 coisas que eu não curtia. Cuidar de jardim. Virou British. Eu plantei um jardim e um pomar Ai, que maravilha. na minha casinha da praia e amanhã vou lá para cuidar. Eu cuido, planto, rego. Então, um hobby que eu aprendi a gostar. Segundo, cozinhar. Isso eu também gosto. Eu tomei gosto, estou indo agora fazer meu risoto, já estou com ele todinho na cabeça aqui. Eu aprendi a cozinhar direitinho, né? Fazer umas coisas gostosas em casa. É o hobby. E o E o terceiro? terceiro, eu sou de poucos hobbies, né? Porque para mim os hobbies se misturam com o ministério, com as coisas. Eu gosto de cuidar muito dos meus violões. Eu tenho uma coleção boa de violões, então eu gasto algum tempo não só tocando, mas cuidando, fazendo a manutenção, trocando cordas. Então é um cuidado que eu tenho com os meus instrumentos que eu gosto de ter. E para terminar, a última pergunta aqui, na tua opinião, como será o futuro? E aí, sinta-se à vontade para escolher. Eu vou usar um texto que eu já usei: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando sempre mais e mais até ser dia perfeito. Eu sou positivista. Que maravilha. Assim, eu vivo na esperança. Então, a esperança sempre te leva para um patamar melhor, porque ela é regada por Deus. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. E então eu vejo o futuro com esperança, né? Tem inúmeras coisas, né, que o mercado financeiro prevê coisa ruim, a política prevê coisa ruim, a Bíblia prevê coisa ruim. É verdade. Mas o justo olha sempre para Deus, porque com Deus, quando Deus está presente, todas as coisas serão melhores e protegidas. Amém. E a seta que tenta nos atingir ao meio-dia não vai nos atingir, em nome de Jesus. Maravilha. Muito bom. Olha, isso dá muito mais papo. Vamos voltar um dia aqui para continuar a nossa história. Marca. Ao vivo, quiser vir aqui presencialmente. Não, tem muita coisa ainda, meu Deus. Um almoço regado a aspargos e a gente faz a nossa conversa aqui. Azaf, lembrança para todo mundo aí, um bom almoço com a filharada. Deus abençoe. Que dupla querida, o Paulinho e o Paulão, meus amigos amados. Valeu. Tchau, Azaf. Tchau, querido. Braço, bom almoço. Obrigado.